Meus cumprimentos a todos os jogadores, os cumprimentos aos advogados, colegas presentes e aqueles que nos assistem nos meios eletrônicos. Nesses autos, Excelência, a grande razão da necessidade da nossa sustentação moral, no caso, é porque nós observamos, em linhas gerais, que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe ele passou a adotar um critério nas ações onde há o reconhecimento da abusividade bancária, portanto, o reconhecimento dos juros remuneratórios abusivos, haveria a inexorável, inafastável necessidade de, reconhecida a abusividade, admitir o prolongamento de até 20% daquela taxa estabelecida pelo Banco Central. A nosso sentir, nesse caso, nós precisamos chamar a atenção do tribunal para que talvez esse pensamento possa ser, de alguma forma, reformulado por essa corte. A majoração, que aí eu entendo muito bem o tribunal ter utilizado o parâmetro de até tolerância de 20% da taxa média do Banco Central como sendo o máximo permitido na negociação bancária, para não tornar, evidentemente, a taxa de juros remuneratórios do Banco Central em um índice, mas em um padrão de remuneração, ele é absolutamente compreensível. Mas nos casos em que a abusividade é reconhecida, no período de normalidade, então na taxa de juros remuneratórias, ou mesmo no afastamento daquelas tarifas administrativas que orbitam o valor inicial tomado, a majoração para 20% ela esbarra em um conceito comercial que nós entendemos, e aí a apelante faz súplica nesse sentido, de que não é necessariamente uma competência do Tribunal de Justiça. Há diversos contratos que chegam até essa corte e não há o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, porque a taxa de juros estabelecida na cédula de crédito bancário era, inclusive, menor do que aquela que o Banco Central tem como o padrão daquele mês para aquele produto bancário. Então, observa-se que há, sim, contratos em que a taxa de juros ela é menor do que a do Banco Central. E não há problemas nisso. Isso se dá porque, em uma razão comercial, o agente bancário entendeu ser aquele contrato de risco menor. E por isso a taxa remuneratória dos juros foi aplicada abaixo do Banco Central. Então, contratos assim existem, não existe nenhum obstáculo a isso. Mas imaginar que nos contratos declarados abusivos haverá a inafastável necessidade de se ampliar a taxa média do Banco Central mais 20%, atrai uma interpretação que a apelante entende ser desfavorável a ela e sem razões jurídicas para que o Tribunal de Justiça faça uma espécie de avaliação de crédito. Esse tem melhor condição, melhor capacidade financeira, atrai um menor risco, o tribunal não conseguir encontrar nenhum precedente que, reconhecendo a abusividade de juros remuneratórios, tenha determinado que fosse aplicada a taxa de juros média do Banco Central menos algo. Menos 1%, menos 5%, menos 10% ou menos 20%. Mas encontramos diversos precedentes do tribunal que mantêm as sentenças que são apreciadas como essa foi trazida ao tribunal, admitindo a taxa média do Banco Central, mas maximizando ela em 20%, que seria um limite tolerável para a abusividade. Então, talvez o conceito de sempre revisar admitindo a majoração precise, em algum momento, ser repensado pelo tribunal. Muitos são os contratos que nem são trazidos ao judiciário para discutir abusividades de contratação das cédulas. E aqueles poucos que são, o banco ele já tem para si a garantia de que a taxa média mais 20% de majoração dela será admitida como uma perda que ele não terá em nenhum contrato declarado abusivo. Eu até observo em alguns julgados, como fazemos muitas demandas bancárias, que às vezes os jogadores dizem que se afiliaram ao padrão do Tribunal de Justiça para que houvesse o julgamento colegiado, a supremacia e a prevalência do julgamento colegiado. Mas essa realmente é uma temática que nós vamos passar no escritório, essa foi uma orientação que recebemos, a sustentar em todos os processos que tratem especificamente sobre isso, para que a gente consiga trazer um pouco do que nós sentimos em outros tribunais de outros estados, também para o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que a taxa média do Banco Central é a única baliza segura para que o Tribunal de Justiça, ao reconhecer a abusividade, atraia os juros remuneratórios para a taxa média do Banco Central. Nada menos e também nada mais.
Isso seria um equilíbrio no contrato, porque não se faz, no Tribunal de Justiça, nenhum tipo de análise de crédito. Não há como se averiguar se aquele tomador do crédito ele é um tomador que atrai algum risco e por isso está acima da média do Banco Central, ou se aquele tomador de crédito é alguém que tem baixíssimo risco para a instituição financeira e assim o tribunal atrairia a uma taxa menor do que a média do Banco Central. Então, a majoração sempre para mais é um critério que nos tem causado uma estranheza e essa é a razão da sustentação oral especificamente contra esse caso. Por essa razão, no que pese a autora ter vencido, nós fizemos o recurso de apelação no sentido de alterar a sentença para que a taxa média de juros remuneratórios seja definida na revisão exclusivamente para a média do Banco Central e nada mais. Nesse ponto, estamos satisfeitos. E por fim, e agora, no último 1 minuto da minha sustentação, para que não prolongue mais, nós temos uma discussão que fala sobre o afastamento dos efeitos da mora quando os contratos bancários eles têm a abusividade reconhecida no período de normalidade. E sendo muito sintético pelo tempo que nós temos, o período de normalidade é tudo aquilo que influencia na mensalidade paga até o dia do vencimento. Havendo a redução da taxa de juros remuneratórios, haverá diminuição na mensalidade paga até o dia do vencimento. Então, o cliente pagava uma mensalidade abusiva. Havendo a diminuição dos encargos cobrados no contrato, haverá diminuição do saldo inicial devedor. Isso também atrairá uma mensalidade menor do que é que o cliente paga no período de normalidade. E é por isso que muitas vezes, e até muito mais importante do que a revisão da taxa média remuneratória, é a declaração do tribunal de que está afastado os efeitos da mora. Senão o banco, no que pese perder o processo no conhecimento, na liquidação de sentença ele ganha de novo. Ele vai admitir que a redução da taxa média de juros remuneratórios será realizada e vai reduzir do contrato 30, 40 mil reais do saldo devedor, mas ele vai aplicar juros de mora, multa de mora, comissão de permanência de todas as parcelas inadimplidas, do dia da inadimplência até a liquidação de sentença. Nenhum tomador de crédito vence essa batalha. Na prática, eles vencem a demanda no conhecimento, tem a taxa de juros remuneratórios revisada, mas o blanco, porque não foi expressamente declarado pelo juízo sentenciante ou pelo tribunal o afastamento dos efeitos da mora, na liquidação de sentença, o banco vence de novo. Então, o afastamento dos efeitos da mora, muitas vezes, é muito mais importante do que a revisão da taxa média de juros remuneratórios. Então, havendo, e essa é uma súplica da autora, de que, como há, nesse caso, o reconhecimento de abusividade no período de normalidade, queira o tribunal expressamente declarar que estará afastado os efeitos da mora, para que, no eventual liquidação de sentença, o banco só pode aplicar os juros de mora e a comissão de permanência e a multa de mora a partir do trânsito julgado, que foi o momento em que o contrato voltou a ter equilíbrio contratual e foi definido as balizas de remuneração desse pacto. São com esses termos, Excelência, que nós pedimos aí provimento à apelação para que sejam atendidos os pleitos da autora e, no caso, apelante. Muito obrigado. Apresento uma divergência parcial e quero parabenizar o advogado pela clareza na sustentação. Eu estou aqui há 2 anos e venho me batendo nisso. O meu voto é nesse sentido, que tem que se aplicar a taxa média do Bacen. Ponto e pronto. Não cabe ao Poder Judiciário fazer controle de mercado. Essa expressão foi muito bem colocada pelo senhor e eu comungo. Por que o tribunal está falando de 20%? Alguém poderia ir, por que não 15%? Por que não 30%? Não cabe, o Poder Judiciário não é autoridade monetária. Então, acompanho o entendimento que tem que ser do Bacen, a taxa média do mercado ditada pelo Bacen. E no caso em concreto dos autos, os juros remuneratórios é 1,94 sem acréscimo.